Você não está satisfeito em como que as coisas estão, mas você tem medo de buscar alguma coisa melhor. Mas também existe uma maneira pela qual o medo, ele pode servir sim para um propósito muito maior na sua vida. Se você não está vivendo o relacionamento que você merece, extraordinário, se você não está amando o seu trabalho, aquilo que você faz, provavelmente você está vivendo uma vida com medo. No vídeo de hoje, você vai de uma vez por todas se livrar desse medo que está destruindo a sua vida. Então, bora comigo? Yeah! Fala galera, Marcos Rossi na área, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você está vendo esse vídeo. Para de deixar o medo arruinar a sua vida, é isso mesmo, medo do fracasso, medo de rejeição, medo de não ser o suficiente. O medo, ele é comum na vida de todo mundo, ele permeia todas as nossas vidas. Se a gente deixar, o medo ele pode manter a gente trancado na prisão do confortável, né? Na prisão do previsível. E isso faz o que com a gente? Isso impede a gente de alcançar o nosso verdadeiro potencial. Viver com medo causa um dilema. Pensa comigo. Você não está satisfeito em como que as coisas estão, mas você tem medo de buscar alguma coisa melhor. Mas também existe uma maneira pela qual o medo, ele pode servir sim para um propósito muito maior na sua vida. Como assim? Ajudando a gente a simplesmente superar a frustração para alcançar a vida que realmente a gente quer ter. É isso mesmo que você está ouvindo. Se você permitir, claro, se você permitir, o medo pode se tornar uma ferramenta poderosíssima para você encontrar a realização na sua vida. Como assim, Marcos? O medo? Exatamente. Descubra como parar de viver com medo de uma vez por todas. Eu não tenho medo. Será? Vamos ver se você não tem. Ou melhor ainda, vamos aprender como usar o medo como uma inspiração final. Então, primeiro, a gente vai entender quais são os tipos de medo. A gente precisa entender que tipo de medo existe na nossa vida. Para parar de viver com medo, você tem que entender a psicologia por trás do medo, para a gente poder, assim, trabalhar ativamente contra ele. Então, se liga só. Até certo ponto, se a gente analisar com carinho, o medo e a ansiedade, eles têm um lugar saudável na psicologia do ser humano. O primeiro tipo de medo é o medo agudo. É isso mesmo, medo agudo, anota aí. É uma emoção normal que sinaliza uma ameaça potencial à sua segurança física ou à sua segurança emocional, ok? Por exemplo, você sofre um acidente, ou se você sente que você está sendo seguido, ou se você enfrenta alguma outra ameaça imediata, tá? Esse é o tipo de medo. O seu sangue ele já começa a bombear mais rápido, a adrenalina ela vem, ela já dispara. O que acontece? Você tem uma consciência aumentada nessa hora. E essa consciência aumentada, ela permite você agir mais rápido para você poder se salvar ou para salvar alguém, para salvar as outras pessoas. O medo agudo, ele é uma resposta natural que ajudou os nossos ancestrais a sobreviver. Tinha que ir lá lutar contra o tigre, né, o sabre, o dente de sabre e tudo mais, e caçar e tudo mais, mas hoje não precisa mais. Existe outro tipo de medo que acontece quando a resposta aguda ao medo se torna hipersensível. É o chamado medo crônico. Anota aí, segundo tipo de medo, medo crônico. E ele rola quando a gente está continuamente exposto a alguns eventos estressantes. Então, medo crônico. A gente pode assistir muita notícia sobre guerra, né? Ver noticiário. O noticiário só tem coisa ruim, né? De propósito, para te deixar com medo. Falando de políticas, falando, sei lá, as últimas doenças que chegaram. E isso leva a gente a antecipar irracionalmente alguns acontecimentos negativos na nossa vida. Ao contrário do medo agudo, o medo crônico ele pode diminuir a nossa resposta natural para salvar a vida e fazer a gente acreditar que a gente precisa ser salvo por alguma força externa. Por que será que eu vivo com medo? Você já se perguntou? Por que eu vivo com medo? Você pergunta aí. De acordo com uma pesquisa de Harvard, se liga só, 19% da população total
sofreu algum transtorno de ansiedade nos últimos 12 meses? 19. Esse é um dos problemas psicológicos mais comuns no Brasil. É isso. No mundo moderno, o medo crônico, tipicamente o medo crônico é o que causa os nossos problemas de ansiedade profunda. E tudo, galera, desde a mídia até a cafeína, tem sido culpado, né? O pessoal bota a culpa em tudo. Mas viver num estado de culpa nunca vai ajudar ninguém a resolver os seus problemas. Nunca, jamais. É hora de assumir o controle das suas emoções. É hora de você transformar a sua vida. Então, qual que é a melhor maneira de lidar com esse medo que é constante na nossa vida? O que você acha que você tem que fazer? Você tem que aprender a dançar com o seu medo. É isso mesmo que você ouviu. Dançar com o seu medo. Outros treinadores falam, lute com o seu medo. Não, eu prefiro uma analogia diferente. Dança com o seu medo. Imagina que tem alguém aí do seu lado te segurando pelo braço. Essa pessoa aí é o medo, tá? Tá te segurando e ele tá segurando pelo braço e você tenta sair, você fica lá lutando, você tá lutando com o seu medo, mas você só tá gastando energia. Ao invés de você lutar, que tal? Anota aí, hashtag dança com seu medo. Dança com seu medo, é isso mesmo que você ouviu. Pega o medo e vai com ele mesmo. E vai, depois você usa esse medo como uma alavanca para você alcançar o que você quer. Aprenda a usar o medo ao seu favor, ao invés de deixar ele usar você. Mas quais são os sinais de que a gente está vivendo com medo? Você sabia que muita gente, a maioria das pessoas, passam a vida inteira sem perceber que ela está vivendo com medo? Que ela vive o tempo inteiro com medo? Esse é um padrão constante na vida dela. Isso acontece porque o medo, muitas vezes, ele é confundido com conforto. Sabe? A gente fica confortável com as nossas vidas e aí a gente pensa que, nossa, a gente está feliz, a gente está tão realizado, mas não tem nada a ver não. A certeza é uma das 6 necessidades humanas da personalidade. Lembra disso? Esse assunto para outro vídeo, tá? Depois você dá uma olhada lá no canal. Mas quando a gente fica muito confortável, a certeza começa a impedir a gente de fazer as coisas. Olha que louco isso. Então se liga só, anota aí. Aqui estão alguns sinais de que você está vivendo uma vida com medo. Se liga só, o primeiro sinal de quem vive com medo é o perfeccionismo. Aquela necessidade de ser perfeito. Isso aqui é uma máscara que a gente usa para proteger a gente de encontrar a verdadeira intimidade, para encontrar a nossa verdadeira conexão. Perfeccionismo é também o padrão mais baixo do mundo. Sabe por quê? Porque é impossível alcançar. É impossível alcançar a perfeição. Outro sinal de que você está vivendo uma vida com medo, sabe o que é? Anota aí. Se contentar com pouco. Se contentar com pouco. Se contentar com menos do que você merece. Isso é um indicador poderoso de que você está permitindo que a sua necessidade de certeza está controlando a sua vida. Então pense comigo. Se você não tem um relacionamento extraordinário, um relacionamento apaixonado, se você não tem hoje um trabalho que você adora, você está vivendo com medo. Outro sinal de que você está vivendo uma vida de medo é a procrastinação. Palavrinha conhecida, né? Adiar sempre os seus objetivos para amanhã, ou quando eu tiver mais tempo. Isso é uma tática de adiamento clássica de quem vive com medo. Não, depois eu faço. Não é assim? É hora de você parar de dar desculpa. Para de dar desculpa e começa a realizar os seus sonhos. Destrava esse próximo nível na sua vida. E o último sinal que você está vivendo uma vida de medo, e ele é muito frequente na sociedade, é se entorpecer. Anota aí, se entorpecer. É isso mesmo. Quando você vive num estado de graça, você não precisa de drogas, você não precisa de álcool para poder aproveitar a vida. Você não precisa. Sabe por quê? Porque
Porque você está aberto para o mundo. Você é o mestre das suas emoções. E você sente pura alegria todos os dias. Independente do que aconteça, você sabe como voltar. Ok, mas como parar de viver com medo então, Marcos? Com o medo crônico, você não sente ansiedade. Você vive nela. Você vive nela. Responder ao medo acaba virando o seu estilo de vida. É ele que está te guiando. Pode ter certeza do que eu estou falando. Influenciar tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você faz na sua vida acaba sendo influenciado pelo medo. O medo mantém você preso num ciclo de derrota, num ciclo de frustração que não acaba nunca. A vantagem do medo é que as emoções que estão em volta disso tudo, geralmente elas são tão desagradáveis que te levam a fazer um caminho diferente. Você tem que sair de lá, porque é tão ruim ficar ali que você acaba tendo que fazer outra coisa. Não deixe o medo controlar você. Não deixe o medo controlar você. Jamais deixe o medo guiar suas decisões. Existem muitas estratégias que você pode usar para parar de viver com medo. Desde o autocuidado, até praticar exercícios físicos, né? Ou até mesmo a busca por uma ajuda profissional. Quando você se compromete a enfrentar os seus medos, você consegue descobrir algumas estratégias e você consegue superar esse medo e você consegue encontrar a paz. Então, bora comigo? Bora ver algumas estratégias para você superar de uma vez por toda esse medo? Vamos junto? Então vamos lá, anota aí, a primeira chave é: determine a fonte da sua ansiedade. Determine a fonte da sua ansiedade. Se você vive com medo, a sua ansiedade, ela aumentou tanto que o medo e a ansiedade, eles estão comandando o show aqui. Você está pensando o tempo inteiro nas suas preocupações e você não está dando atenção nenhuma ao que está rolando por trás disso tudo. Para você poder parar de viver com medo, você precisa identificar o que está causando essa angústia. O que está causando isso tudo? Então eu quero que você pegue um pedaço de papel, pega uma caneta e faz uma lista de tudo aquilo que você acha que está causando isso tudo. Bota uma lista de tudo que você acha que está causando isso. Quando você terminar, você vai circular os itens que são preocupações tangíveis. Tangíveis, algo que você tem uma ação em cima daquilo, ok? Por exemplo, medo de que sua casa pegue fogo, medo que seus filhos desapareçam, ou sei lá, que você perca o seu emprego amanhã, tá? Medo tangível. E aí você começa a ter uma sensação de controle e vai escrevendo algumas ações que você pode fazer para poder evitar que essas coisas aconteçam na sua vida, ok? E você precisa reconhecer também as preocupações intangíveis, vamos dizer assim. O que é isso? Me dá um exemplo, Marcos, de preocupações intangíveis. Medo do fim do mundo. Vai acabar o mundo. Medo da invasão alienígena de Marte. Medo da crise mundial econômica. Você vai ver que isso tem muito pouca chance de acontecer. Mas você também vai ver que esses medos geralmente eles têm uma raiz muito mais profunda, ok? Então, se os seus medos eles se enquadram nessa categoria, você vai precisar fazer uma autorreflexão muito maior para poder descobrir como parar de viver com esse medo. Segunda chave, anota aí. A segunda chave é: reconheça de uma vez por todas. Reconheça que a vida acontece para você. A vida não acontece com você. Ela acontece sempre para você. Você entender e aceitar de verdade esse conceito é o primeiro passo para você realizar qualquer coisa. Porque comigo não é com você, não, é para você. É um presente para você crescer. Quando você acaba com o jogo da culpa, você começa a se tornar o dono do seu próprio destino. Infinitas possibilidades se abrem para você na sua vida. Infinitas.
E quando você vê o mundo como um lugar de oportunidades, não um lugar de obstáculos, um lugar de dificuldade, você não deixa o medo de jeito nenhum controlar você. A razão para você determinar a origem da sua ansiedade não é para te dar uma desculpa para você continuar vivendo com medo. Não é por isso que a gente busca achar a origem disso. A gente faz isso para te ajudar a exercer poder sobre esses medos, para que esses medos não controlem mais você. Depois de você identificar a fonte, de onde que está vindo tudo isso, aí você pode mudar a sua história. Você pode contar uma história diferente. Você pode mudar a sua mentalidade, ok? O primeiro passo é reconhecer que você tem uma escolha. Você tem uma escolha. Você pode culpar as forças externas pelas suas emoções e continuar se sentindo fora de controle. Ou sim, você pode assumir o controle da sua vida e aprender como parar, de uma vez por todas, de viver com medo. Anota aí, a terceira chave: pare com as desculpas. É isso mesmo que você ouviu. Pare com as desculpas. Assim como a culpa, as desculpas são um mecanismo de defesa que a gente usa o tempo inteiro para evitar e enfrentar os nossos problemas, as situações do dia a dia. É muito fácil deixar de lado as nossas esperanças, deixar de lado os nossos sonhos, né? Quando a gente tem desculpinha. E quais são as desculpinhas mais comuns que a gente dá? Eu não tenho tempo suficiente. Eu não tenho dinheiro, por isso que eu não consigo. Eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. Não vou fazer, não tenho dinheiro, não dá. Não, eu tenho família, eu estou muito ocupado. E aí a gente começa a se esconder atrás das desculpas, em vez de agir para seguir em frente. Faz sentido o que eu estou falando? As desculpas, elas são reconfortantes, muito reconfortantes quando a gente vive com medo. A gente se sente seguro. Tá ali, ó, tô tranquilinho, vou ficar aqui. Mas as desculpas também vão levar você de volta exatamente para o ponto de partida. Vai começar tudo de novo. Você lembra? Lembra disso. A próxima vez, lembra disso. A próxima vez que você for começar a dar uma desculpinha, quando ela estiver vindo na sua cabeça, você pensa: você está realmente onde você quer estar na vida? Quando você for pensar em parar, pensa: você está recorrendo ao medo, optando ele porque para se sentir mais confortável em vez de enfrentar esse desafio que está na sua vida? Quanto mais consciente da tendência do seu cérebro para usar desculpa, para não ser responsabilizado, melhor você vai ficar em parar de dar desculpa na sua vida. Hashtag pare de desistir. A quarta chave, anota aí: transforme seus deveres em obrigações. Transforme seus deveres em obrigações. Na sua mente, se você não tem escolha a não ser ter sucesso, se atingir o seu objetivo é uma necessidade absoluta, então nada mais importa. Nada mais importa. Sacrifício nem vai ser uma questão para você mais. De maneira nenhuma. As desculpas, elas vão voar pela janela. Você vai fazer o que for preciso para que essa coisa aconteça. Ponto final. Ponto final. Mesmo as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço, e óbvio, eu conheço bastante gente bem-sucedida, às vezes elas sentem que elas vivem com medo. Elas também sentem. Só que qual que é a diferença de pessoas de sucesso e pessoas que não têm sucesso? A diferença é que, em vez de permitir que o medo sugue a vida dos sonhos delas, elas sabem o preço que ela vai pagar se elas não derem aos seus objetivos e às suas visões toda a energia, todo o foco que ela tem. E isso é muito mais assustador. Essas pessoas de sucesso, elas sabem que o verdadeiro medo é viver uma vida
em que comprometam o que realmente elas queriam. Como é que você adota essa mentalidade na sua vida? Imagina você aí, imagina você com 80 anos, lá no fim da sua vida. Visualizou? Você velhinho? Você está lá. Você está sentado na sua cadeirinha de balanço. Você está refletindo como você viveu a sua vida. Está lá pensando naquilo. Agora, olha para trás para sua vida. Como se você não tivesse alcançado o objetivo que você tanto quer. Minha pergunta para você é: pensa aí, você está lá na cadeira de balanço. Como isso afetou a sua vida? Não ter corrido atrás? Quais são os seus arrependimentos? Para que você gostaria de ter reservado mais tempo? Ou para quem? O que você gostaria de ter tentado fazer na vida e você não fez? Existe tristeza? Tem arrependimento aqui? Você está se perguntando: e se eu tivesse feito? Desse jeito, você pode usar o medo para te impulsionar na direção do seu objetivo final. Quinta chave, anota aí, a quinta chave é: adote uma mentalidade de crescimento. Adote uma mentalidade de crescimento. Muitas vezes as pessoas desistem do que elas querem, simplesmente porque elas acreditam que para alcançar o objetivo dela, isso está muito além da sua capacidade. Elas acham que não tem o conhecimento necessário, enfim. Elas continuam vivendo com medo e elas se acomodam. Elas se acomodam pensando que o objetivo delas é inatingível. Então elas nem se incomodam. Vou ficar aqui mesmo e tá tudo certo. Mas as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço, elas promovem uma mentalidade construtiva. Elas entendem. Elas não consideram as suas habilidades como uma habilidade fixa. Aprendi e acabou. São habilidades flexíveis. Você vai sempre aprendendo mais. Elas estão sempre aprendendo, sempre aprendendo. E quando elas enfrentam uma situação difícil, elas trabalham mais. Elas adotam uma nova estratégia. Elas vão crescendo, crescendo, crescendo. Elas continuam buscando uma solução. Elas não desistem quando as coisas ficam desafiadoras. Pelo contrário, elas encontram novas maneiras de se adaptar, novas maneiras de trabalhar mais para atingir os objetivos que elas querem. A sexta chave é: aprenda que a dor traz uma informação valiosa. Não existe uma pessoa de sucesso no mundo que não tenha superado grandes obstáculos na vida. As experiências mais dolorosas, elas podem ajudar a refinar aquilo que você quer e aquilo que você não quer da vida. Fracasso, decepção, que mais? Beco sem saída. Você já teve um beco sem saída na sua vida? Tudo isso pode ser usado como meio de refletir e falar assim: opa, peraí, isso não funcionou, não foi o ajuste certo. Então, o que eu realmente quero? Lembra disso, a gente foi feito para se adaptar. O ser humano foi feito para se adaptar. Então, abraça sua força interior e usa cada experiência da sua vida como uma ferramenta para te ajudar a aprender mais sobre você mesmo, sobre o que você realmente precisa ter na vida. Quando você estiver enfrentando, sei lá, algo que você não estava esperando, doloroso, ou se sentir pronto para poder ceder para o medo, imagine alguém que você admira. Sério mesmo, imagine uma pessoa que enfrentou a adversidade na vida. Essas pessoas que a gente tem como modelo, Então imagina, essa pessoa, ela não teria alcançado o sucesso que ela tem agora sem aprender como parar de viver com medo. Sétima chave, anota aí: pratique o autocuidado. Pratique o autocuidado. É isso mesmo. Então, dominar suas emoções e mudar sua mentalidade é psicológico. Mas você ficaria surpreso se eu contasse pra você que psicológico também afeta o físico? Que? Também afeta o físico. Exatamente. Olha que doideira.
tá tudo interligado, físico afeta psicológico, psicológico afeta... Da próxima vez que você sentir que você tá com medo, muda a sua postura. Adota uma postura de poder. Lembra aquela do Superman? Da Mulher Maravilha? Mão na cintura, pra você ter mais mão que eu, é mais fácil ainda. Ombro pra trás, cabeça erguida. Faz isso por 2 minutos. 2 minutos. Isso é cientificamente comprovado. Isso muda a sua bioquímica, traz mais testosterona, te traz mais confiança, isso te traz mais coragem. É irado. Postura de poder. Faz você se sentir mais confiante e com menos medo. Outros hábitos de autocuidado você também pode fazer e eles também afetam o seu estado. Está comprovado que a atividade física reduz a depressão, diminui a ansiedade também. Então, a próxima vez que você sentir medo, sei lá, sai, vai dar uma caminhada, vai dar uma volta, pratica uma yoga, faz um passeio de bicicleta. A meditação, ela também serve para combater a ansiedade e a depressão. E até, você acredita, a meditação até reduz pressão arterial. Quem tem problema de pressão alta, a meditação ajuda muito. Eliminar o café e o álcool da dieta é outra dica de autocuidado essencial para diminuir a sua ansiedade, diminuir o medo. Quando a gente combina autocuidado físico e psicológico, a gente tem a receita para parar de viver com medo. 8ª chave: adote uma mentalidade de abundância. Isso mesmo, mentalidade de abundância. O medo não pode coexistir com emoções positivas. Ele não consegue. Isso é verdade, galera. Você não pode sentir medo e alegria ao mesmo tempo. Não consegue. Isso é cientificamente comprovado. Não tem como. Seu cérebro não consegue. Você não pode sentir medo e sentir paz. Não tem como. Você também não pode sentir medo e sentir gratidão ao mesmo tempo. Não dá. Mas você pode sim substituir uma coisa pela outra. Quando você é grato, o medo desaparece, a abundância na sua vida aparece. Você muda o seu foco do negativo para o positivo. Para onde, anota aí, para onde o seu foco vai, a energia flui. Para onde o seu foco vai, a energia flui. Então, quando você muda a sua mentalidade desse jeito, você descobre que naturalmente traz mais positividade e menos medo para sua vida. Adotar uma mentalidade de abundância na sua vida, isso é a chave fundamental para você descobrir como parar de viver com medo. Você pode fazer isso também mantendo um diário de gratidão. Todo dia você vai lá e escreve as coisas pela qual você é grato. 3 coisas. Tenta não repetir as mesmas coisas. Pratica meditação, usa visualização, você tem tantas ferramentas, criar encantamentos fortes. Tem várias outras técnicas. Da próxima vez que você estiver ansioso ou com medo, você vai ter uma caixa de ferramenta poderosa, tipo o cinto do Batman. E aí você vai poder acessar para você poder superar essas emoções. 9ª chave, anota aí. Esteja totalmente presente. A 9ª chave é: esteja totalmente presente. Quando a gente vive com medo, muitas vezes, a gente também vive no passado. Ou vive no futuro. A gente deixa que os nossos erros do passado, situações que a gente vivenciou lá atrás, assombrem a gente e afetam nossas decisões do futuro. Viver com tanto medo, a gente vive com tanto medo do que pode acontecer, que a gente esquece de aproveitar o que realmente está acontecendo. Olha que doideira. Lembra da última aula? Depois volta lá no meu canal e assiste lá o vídeo completo. Mas lembra disso, a gente falou muito na outra aula. O passado não é igual ao seu futuro. Seu passado não é igual ao seu futuro, a não ser que você ainda viva lá. No mundo super conectado de hoje, é muito mais fácil do que nunca viver no passado, se reconectando com pessoas tóxicas,
relembrando antigos relacionamentos que você já teve. Ao navegar na internet, é muito fácil fantasiar sobre o seu próximo relacionamento ou sobre os planos de férias que nunca vão virar verdade. Para de sentir falta da sua vida. Desliga o telefone, se afasta do computador o tempo inteiro, pratica um esporte, sei lá, conheça pessoas, viva o aqui e o agora. Começa a viver ao invés de ficar só se preocupando. Viva. 10ª chave, anota aí. Saiba que a falha é inevitável. A falha é inevitável. Não tem como você evitar. Depois de todo esse trabalho, você ainda precisa aceitar uma verdade. Você irá falhar. Você irá falhar. Isso tá tudo bem, é só parte do processo. Qualquer pessoa de sucesso que eu conheço vai falar isso pra você. Qualquer uma. Pode escolher uma. As pessoas que te inspiram de sucesso. Todo mundo vai te dizer a mesma coisa. O fracasso, ele te dá insights. Ele corrige as formas erradas de você abordar um problema. É aprendizado. Não existe professor tão impactante quanto a dor do fracasso. Eu acho que não existe nenhuma lição de resiliência melhor do que aquela queimação da rejeição. Se você usar essas experiências como informações exclusivas e ajustar a sua estratégia e ajustar a abordagem na próxima vez, você vai ter uma vantagem que ninguém mais vai ter. Olha que louco isso. Com a mentalidade certa, você pode mudar a sua história. Você pode dizer adeus a viver com medo. Tchau, medo. Mas você precisa da mentalidade certa. Se você está pronto para aprender como parar de viver com medo, você precisa decidir que os seus sonhos são mais importantes do que o medo do fracasso. Seus sonhos são muito mais importantes do que o medo do fracasso. Tome hoje mesmo. Toma a decisão de dominar os seus medos. E começa a existir com a versão mais legal que você tem. A versão mais alegre, a versão mais bem-sucedida possível de você mesmo. Você pode. Tá tudo aí. Tá tudo dentro de você. E as ferramentas estão todas aí. Foi uma grande honra vir aqui bater esse papo com você. Fica ligado no próximo vídeo que vai ser mágico. Deus te abençoe. Um forte abraço. Não esquece de dar o sininho, clicar no like, mandar para seus amigos e supere sempre. Yeah!